Senhor Jesus possa fazer um milagre nas suas vidas. Há pessoas aqui que o nome dela é Silvana, Sônia, Aldo, Nancy, se eu não me engano, Andressa, Lucas, Davi, Gabriel, Sofia, André, Rodrigo, Helena, Simone, Raíssa, Miguel, Valdir. E aqui também, irmãos Gilda e família. Irmã Renaldina, está muito enferma, né? E também, irmãos, eu trago lá de Gaspar o pedido de oração de 2 pessoas. Uma é Célia, e ela está na UTI neste momento. E é um milagre de Jesus que ela precisa. Somente Jesus para fazer o milagre na vida dela. E também Daiane, é uma jovem, bem jovem ela, passou por muitas tristezas na vida dela por esses últimos tempos, aonde veio um irmão falecer de câncer. Ela tem, se eu não me engano, 26 anos de idade. Ela cuida do pai e da mãe que são acamados. E também, irmãos, ela foi acometida de um tumor atrás do olho. E não contente com isso tudo, né? Ela passou a ter uma hemorragia, a qual ontem à tarde os médicos resolveram abrir ela. Eles simplesmente disseram, nós vamos abrir e ver o que está acontecendo dentro dela para esta hemorragia. Nem eles sabiam que tinha, bateram tomografia, fizeram todos os tipos de exames e não encontraram a causa para esta hemorragia. Mas nós que conhecemos a Deus, sabemos que o inimigo da nossa alma, ele age de uma forma na vida das pessoas que muitas vezes ele coloca uma enfermidade onde os médicos não encontram a solução e não sabe de onde vem. Mas o nosso Jesus, eu acredito que ele vai entrar com providência na vida dessas pessoas que aqui pediram, e da Célia e da Daiane também. Porque tudo é para a honra e a glória do nosso Jesus. Não do homem, não da mulher, mas sim de Jesus. Então nós vamos orar, irmãos, certos que a resposta vai chegar na vida dessas pessoas. E se você tiver alguém também que pediu oração para você, para que Deus entre com um milagre na sua vida, apresente a Jesus nesta oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de graça, de maravilha e de misericórdia, Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, nosso Salvador, para pedir que o Senhor entre com providência na vida dessas pessoas, Senhor, a qual foi lida os nomes delas aqui, que o Senhor Jesus venha ter misericórdia, porque o Senhor, através do Seu Espírito Santo, vai de encontro a elas, o Senhor opera um milagre, pois o Senhor sonda, assim como a Tua palavra nos diz, da medula, os ossos, o sangue, foi o Senhor quem formou Jesus querido. Se ali há enfermidades malignas, Senhor meu Deus, colocada pelo inimigo da nossa alma, eu creio no poder, no nome do nosso Senhor Jesus, que neste momento chegar a libertação para essas vidas. Se há também a enfermidade, Jesus, porque seu corpo é carne, é fraco, é pó, Senhor meu Deus, nós cremos também que o Senhor, assim como na sua palavra tem falado, que o Senhor levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Eu creio na cura, Senhor, porque aqui há irmãos, Senhor Jesus, há irmãs, Senhor, que foram curados, que foram alcançados, orianda lá, surimiandas, orianda lá, surianda lá, suririandas, pelo poder, pela graça e a misericórdia do nosso Jesus. Senhor nosso Deus, a Tua igreja veio na Tua casa de oração, Senhor, crendo que o Senhor Jesus tem uma palavra, que o Senhor Jesus tem uma bênção para cada um. Senhor, até aqui os louvores foram entoados, Senhor meu Deus, para glorificar o Teu santo e bendito nome. E agora neste momento pedimos, Senhor meu Deus, que a Tua palavra, Senhor, venha falar ao meu coração, ao coração da Tua igreja,
a todo aquele que abrir os seus ouvidos, a todo aquele que abrir o seu coração, orianda-las, suriandas, para a tua palavra nesta noite, Senhor. Peço que o teu Espírito Santo fale comigo, Senhor, e fale com a tua igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, estamos certos da resposta do nosso Deus. Amém, Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. E os irmãos podem abrir as vossas Bíblias nesta noite em Pedro, 1 Pedro, aleluia. Eu fiquei feliz, né, em saber que muitos dos irmãos ouviram a voz do Espírito Santo e aqui estão, né, para ouvir a sua palavra, vieram aqui para glorificar ao nosso Deus. 1 Pedro, capítulo 3 e o versículo 7. Que o Senhor Jesus, nesta noite, fale ao nosso coração, né, irmãos? 1 Pedro 3, versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Quando todos os irmãos encontrarem, estaremos lendo, aleluia. Glória a Jesus. A irmã Rafaela depois, né, prepara mais um louvor para ela entoar ao Senhor, né? Então, a gente fica feliz em ouvir, né? Todos se encontrarem, irmãos? Então, vamos ler. É uma palavra bem conhecida dos irmãos, mas eu acredito que o Espírito de Deus tem muito a falar conosco. Igualmente vós, maridos, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como aqueles que juntamente com elas sois herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Amém, irmãos? Pode sentar, desocupar as mãos de vocês e louvar ao nosso Jesus com a salva de palmas. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Estou sentindo a falta de bastante irmãs aqui, né? Por ser um culto das irmãs, a gente fica sempre na expectativa de todas elas estarem aqui para engrandecer o nome do Senhor Jesus. Mas o Senhor, que conhece a todos os corações e sabe o que está acontecendo, vai de encontro e abençoa, né? E alerta aquele coração para que esteja cada dia mais firme na presença de Deus. Irmãos, aqui nesta noite, esta palavra o Senhor Jesus me deu terça-feira à noite, 1h30 o Senhor Jesus me acordou e disse: minha serva, quero falar contigo. E aí eu falei: Senhor, eu estou aqui, pode falar. E Ele me deu esta palavra para eu ler para os irmãos aqui nesta noite. E eu acredito que o Espírito Santo de Deus, Ele vai dar o entendimento para mim, passar para a igreja e os irmãos vão entender. Irmãos, aqui Pedro estava falando sobre vários conselhos para as irmãs, né? Aqui ele tem conselho para os jovens, ele tem conselho para os anciões, né? Para as mulheres, para os maridos, para as esposas. Mas esse versículo aqui, ele fala nitidamente com os homens e com as mulheres. Muitas vezes, irmãos, a gente é considerado um vaso fraco, sim. Como aqui fala que nós somos um vaso fraco. Mas somos fracos, sabe como, minhas irmãs? Em força física. Mas nós somos muito fortes em Jesus. Somos um vaso ao qual o Senhor Jesus preparou com todo o amor e o carinho para ser amiga adjuntora do homem, né? Do homem ao qual ele também fez. Naquele dia em que o Senhor Jesus ouviu o servo dele, o filho dele, Adão, ele fez a Eva, né? Para ser a sua companheira, para ela estar ali junto com ele em todos os dias da vida dele. Muitas vezes, irmão, já me fiz uma pergunta, ao qual muitas vezes as mulheres dizem assim: se lá no céu a gente pudesse encontrar a Eva e brigar com ela, por ela ter dado ouvidos à serpente, e ali veio
a labuta da mulher, veio a luta da mulher. Porque até então nós não tínhamos luta, né? Mas eu acredito numa coisa, meus irmãos, que o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Quando Ele falou para Eva, quando Ele falou para Adão que não tocasse, eles sabiam que eles tocariam. Pois Ele é onisciente, é onipotente, é onipresente. Ele conhecia cada um, aleluia. Mas, irmãos, eu também me pergunto onde estava Adão que deixou a sua companheira sozinha. Porque, afinal de contas, ele pediu a Deus que ele tivesse, assim como os animais, né, alguém para o acompanhar. E eu me perguntei ao Senhor, eu disse, Senhor, onde estava ele que deixou ela sozinha, com tempo ociosos para ouvir Satanás atentar o seu coração? E o Senhor disse para mim, minha serva, nem tudo é revelado ao conhecimento do homem. Aquieta o teu coração. Mas eu digo uma coisa, meus irmãos, que mesmo ouvindo o nosso Deus falar assim comigo, eu fiquei pensando que ele deveria de ser companheiro 24 horas da sua esposa. Eu, pela graça e a misericórdia de Deus, estamos sempre juntos, eu e meu esposo. Eu não trabalho, ele trabalha em casa, nós estamos sempre juntos. Tive a oportunidade de criar 3 filhos sem precisar ir à creche, sem precisar sair debaixo de nossos olhos. Mas há aquela mulher que precisa trabalhar, que precisa levantar às 3 horas da manhã, precisa levantar às 4 horas da manhã e ir em busca do seu pão para ajudar o seu esposo. E aqui, meus irmãos, esta palavra veio me mostrar que nós não somos um vaso fraco. Nós somos fortes. Quando muitas vezes nosso marido, nosso esposo está desapercebido, o nosso coração está ligado, nossos olhos estão altivos, nossos olhos espirituais estão trabalhando também. Porque muitas vezes o pai não consegue ver quando está um filho passando por dificuldade. Mas nós, mulheres, temos aquele olhar altivo, atento à nossa casa, à nossa família, aos nossos filhos. Nós conseguimos ver quando um filho está com o olhar triste, quando um filho está sentindo algo no seu corpo. Quando muitas vezes nós dissemos ao nosso esposo, dá uma olhadinha aqui no nosso filho, na nossa filha, está acontecendo algo, ele chega e só passa os olhos por cima e diz, não amor, não está acontecendo nada, mas nós insistimos dizendo, não meu esposo, dá uma olhadinha mais firme, vai lá, conversa. Irmãos, a nossa sociedade hoje ela vê muitos pais amorosos, coisa que não tinha há muito tempo passado. Porque os homens achavam que era só se levantar, ir trabalhar, trazer o pão no final do dia e deixava a casa por conta da esposa. Os filhos homens não tinham conhecimento do que era ser um homem de verdade. Tinha muitos pais que não tinham essa sabedoria de ensinar o seu filho como tratar uma esposa. Como sentir quando ela está debilitada, como sentir a hora de se assentar e ouvir a sua esposa falar. Aqui, meus irmãos, eu fiquei pensando, será que nós todos temos aprendido com esta palavra aqui? Será que todos os homens têm olhado, parado para ver que devem de ter mais atenção com suas esposas? Ou será que estão somente exigindo delas que elas sejam fortes dentro de casa, que elas sejam mulheres que se levantam, como a palavra de Deus fala para nós, que a mãe do rei, em Provérbios, que a irmã leu aqui, ela aconselhava ao seu filho dizendo que quem achasse uma mulher formosa, ao qual se levantava de madrugada, e dava ordens às suas servas, e cuidava do seu lar, e cuidava do seu esposo. Essa mãe estava falando talvez algo que ela não viveu. Ela estava dando ensinamento ao seu filho. Estava dizendo para ele que se ele encontrasse uma mulher assim, seria uma bênção na vida dele.
Mas acredito eu que ela também, nas suas palavras, estava se lamentando, talvez por seu esposo não ter visto que ela, sim, era uma mulher desta forma, aleluia. Muitas vezes a sua esposa está no seu lado, pedindo só que você olhe para ela e dê um bom dia gostoso. A paz do Senhor gostoso, que seu dia seja abençoado. Que Deus esteja contigo neste dia. Que o Espírito Santo te dê discernimento e sabedoria. Mas muitas vezes você, meu irmão, se levanta e não olha para sua esposa com esse olhar de carinho. Você já olha para ela dizendo: onde está a minha roupa para o trabalho? Onde está o meu café feito? Ao qual você tem que se levantar e ver que ela tem necessidades, irmãos. Fala que eu, como mulher, neste momento, nós temos a necessidade de ouvir um elogio do nosso esposo, aleluia. Graças a Deus, meu esposo dá elogio para mim. Ultimamente ele tem dito assim: você está gordinha. Mas mesmo assim ele diz gordinha com elogio, né? Ele diz: você está fofinha, você está mais bonitinha, né? E tal. Mas muitas vezes a gente quer um elogio, irmãos. A gente não quer receber uma crítica. Às vezes o arroz pode estar um pouquinho mais salgado, mas não custa você dizer assim: está gostoso, minha esposa, está muito bom. Da próxima vez eu vou estar ali contigo experimentando antes de você pôr o sal. Não precisa ser rude e dizer: estava salgado, você não teve sabedoria. Falta sabedoria para os irmãos. Aleluia. Falta, meus irmãos. Eu vejo irmãos que saem do carro e não esperam a sua esposa para adentrar dentro da igreja junto, sentar no lado dela e dizer: hoje, nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai usar um vaso para falar conosco. O Espírito Santo de Deus vai revelar e vai nos abençoar. Aleluia. Irmãos, quando você esteve com a sua esposa e ela gerou um filho, esse filho é para você e ela cuidar. Não é para você achar que tens que lançar aos braços dela e se vira aí. Foi você quem quis, foi você quem fez. Não, somos um vaso mais fraco e necessitamos de uma força do homem. Aleluia. Há homens que não têm esse entendimento. Eles vão deixando tudo nas costas da mulher. Quando ela está fadigada, quando ela está estourada dos seus nervos, daí quer perguntar para ela o que aconteceu. Mas daí vem as consequências no seu corpo físico. Ela não suporta mais, vem enfermidades e acarreta mais luta dentro da sua casa. Muitas coisas poderiam ser evitadas na vida das mulheres se os homens a observassem mais, cumprisse esta palavra. Dando voz, sabendo que nós somos um vaso mais frágil na presença de Deus, aleluia. Irmãos, essa palavra eu não trouxe somente porque eu sou mulher, eu trouxe porque o Espírito Santo de Deus me acordou naquele momento, para dizer que nós precisávamos ouvir isso. Para dizer que há corações, que há homens que precisam tirar de dentro de si aquele machismo, achando que a mulher, ela foi feita somente para lhe obedecer. Aleluia. Se nós lermos um pouquinho antes, sim, Sara era submissa, mas olha as regalias que a Sara tinha. Olha os elogios que a Sara tinha. Seu amor de Abraão era dedicado totalmente a ela. Era o amor da vida dele, ele fala, né? Tão lindo ver o seu filho Isaac também dizer que a sua esposa era amada. Tantas outras mulheres na Bíblia, aleluia. Irmãos, pratiquem mais com as vossas esposas, que vocês vão ver o melhor dentro da sua casa, aleluia. Vocês vão ver que o café da manhã vai ficar mais gostoso. A comunhão com os filhos vai ser mais calma. Porque uma mulher, quando ela está triste, ela fica abatida. E tudo vai mais lento dentro da sua casa. Tudo fica mais desanimado. Mas quando o homem aprende a dar valor à sua esposa, tudo vai bem. Aleluia.
E lógico, né, meus irmãos, a gente não vai deixar de dizer aqui que nós também, esposa, temos que nos dedicar mais aos nossos esposos. Temos que dizer o quão eles são lindos, o quanto eles são maravilhosos. Outro dia meu esposo passou a beira ali, mais ou menos uns 8 meses sem dente. Arrancou todos eles. Acha que eu perdi o prazer de dar um bom dia gostoso para ele? Dar um cheirinho no nariz dele? Não. Se o Senhor me deu ele lindo, eu também vou no meio do caminho consertar aquilo que está se estragando, assim como ele faz conosco, aleluia. E até achamos para ele ali um apelido bem bonitinho, nosso Banguela, né? Hoje ele está ali bonito, né? Assim, nós temos que elogiar o nosso esposo. Nós temos que agradecer a Jesus, dobrar nosso joelho, uma vez por semana pelo menos, junto com eles ali, pegar na sua mãozinha, dizer nós vamos orar aqui para que o Senhor Jesus renove o nosso amor, a nossa união, o nosso desejo um pelo outro, aleluia. Para que o Senhor Jesus mantenha aquele amor vivo, irmãos. Porque não é fácil um casamento de 20, 30 anos, 40 anos, ele começa a ter os seus desgastes naturais, ele começa a ter as suas dificuldades. Muitas vezes sentar para conversar sobre um filho, aleluia. Aqui ele estava aconselhando esse momento, ele estava dizendo que nós temos de ter este momento, homem e mulher, esposa e marido. Existe o companheirismo em tudo, irmãos. E muitas vezes um filho tem um problema diferente do outro. E se você conversar, há coisas sim, que a família toda precisa ouvir. Mas há coisas que deve de o pai e a mãe conversar somente os dois. E ali sim chegar para solucionar o problema dos filhos. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que no passado os pais não tinham muita paciência, os homens mesmo não tinham muita paciência com seus filhos, deixavam tudo a cargo das mães. E ali elas tinham que resolver problemas aonde era para o homem, alfa, o macho, sentar e dizer, aqui meu filho, um homem se veste desse jeito, um homem rege a sua casa desse jeito, o homem se levanta cedo e ele tem que trazer o mantimento para dentro de casa para sustentar a sua família. Não é a mulher que tem que ter a obrigação. Por isso vemos hoje em dia muitos moços de meia idade, 35, 40 anos, ao qual eles não estão nem um pouco interessados em manter um casamento. Eles trocam de esposa, eles trocam de família, eles têm 4, 5 filhos com várias mulheres e nem mesmo a pensão conseguem dar. Os avós, os pais têm que manter isso, aleluia. Porque muitas vezes faltou o homem, o marido com autoridade, queria que só a mulher fizesse. Mas não é assim, meus irmãos, que nós devemos de viver, irmãos, em família, em ter uma comunhão entre os casais, aleluia. E aqui, meus irmãos, quando ele fala assim, ele diz assim, como aqueles que juntamente com elas sois herdeiros da graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. Há aqui dentro pessoas que não têm recebido, homens que não têm recebido as suas bênçãos, porque eu tenho que usar a palavra correta para não magoar corações, têm sido ludibriados pelo mundo, achando que a luxúria, que a vaidade, que aquilo que você vê lá fora, você tem que ter dentro de casa. Aleluia. Mas o cotidiano de uma mulher, de um casal, de uma vida financeira, muitas vezes não dá para ter o que você vê lá fora. Então você entra dentro da tua casa e você exige aquilo que está vendo lá fora e acaba impedindo Deus de te abençoar, impedindo Deus de enviar para a sua família aquela bênção ao qual Deus prometeu, aleluia. Irmãos, nós devemos de vigiar, os homens devem de vigiar, porque o mundo lá fora está ofertando muita coisa, apresentando aquilo que não existe, irmãos.
apresentando aquilo que as mulheres estão vivendo lá fora, não é o que elas vivem dentro da igreja. Nós devemos entender que as mulheres cristãs são diferentes das mulheres do mundo, aleluia. São diferentes. Outro dia, eu não vou citar nome, mas uma irmã me ligou e ela disse: irmã, meu coração está angustiado, meu coração está atribulado, porque não consigo mais viver um casamento com meu esposo. E eu fui escutando ela, não fiz pergunta alguma, eu só continuei a escutar o seu lamento. E ali ela disse: irmã, está difícil conviver, pois ele olha lá fora as mulheres do mundo e quer me comparar com elas lá. Só que uma mulher serva de Deus, irmãos, ela não se veste com lascívia, ela não usa do seu corpo para chamar a atenção dos irmãos dentro da igreja. Sim, irmãos, uma mulher cristã se veste muito lindamente, sem precisar exagerar, sem precisar chamar a atenção de outros homens. E aquele irmão estava deixando o inimigo enganar os seus olhos e o seu coração, estava colocando em risco o seu casamento, a sua família, um casamento de quase 40 anos, porque estava achando tudo diferente. Irmãos, aqui vocês não estão mais casados com uma menina de 15, 16, 20 anos, como quando vocês casaram. Há degraus na vida do ser humano. E cada degrau tem uma beleza. Uma mulher gestante tem uma beleza. Uma mulher após ter um filho, ela tem uma beleza. Uma jovem, uma adolescente, ela tem uma beleza. Irmãos, nós não podemos deixar que essas coisas venham influenciar o casamento do homem e da mulher. Venham influenciar a sua família. Para que aqui também não entre o pecado, irmãos. Aleluia. Há, meus irmãos, degraus na vida do ser humano. E os homens, principalmente, precisam compreender as suas esposas. Depois da gestação, nenhuma mulher volta a ser como ela era. Pode até ficar mais magra, pode até ficar mais gorda, mas ela não será mais a mesma. Você não terá a mesma atenção que você tinha quando era só você e ela. É uma necessidade do homem entender que há uma fraqueza, há uma fragilidade nesse momento no casamento entre o homem e a mulher. O homem vai ter que dividir a sua esposa. A sua esposa vai ter que dividir o seu marido. Aleluia. Com um amor extra no meio. Talvez seja 1, talvez seja 2, talvez seja 3, talvez seja 5, mas tem que compreender um ao outro, tem que entender que vai haver uma divisão. Ali a mulher vai ter que ter mais atenção com o seu filho e vai te deixar um pouquinho de lado. Mas aí você chega com aquela mansidão, com aquele entendimento que Pedro estava falando. Você vai dar atenção para ela. Você vai dar carinho para ela. Você não vai chegar a ela e vai deixando ela de lado só com críticas, só com humilhações, porque eu trabalho, porque eu sustento e você tem que me dar atenção em primeiro lugar. Não, seja mais humilde, seja mais unido à sua esposa. Reconheça que ela está numa fragilidade. Reconheça que ela precisa de ti, aleluia. Mas, irmãos, aqui eu quero dizer para vocês que a fragilidade da mulher é somente na força e nessas ocasiões que eu coloquei. Porque nós somos muito fortes, irmãos. Vocês, homens, talvez não suportariam uma gestação. Deus deu para nós. Vocês, homens, talvez não suportariam ver um filho enfermo. Meu esposo nunca suportou ver quando acontecia de um filho amanhecer ou anoitecer enfermo.
Ele já ficava nervoso, ele já dizia: Jesus, mas por quê? Por que que ficou enfermo? O que que está acontecendo? Eu já corria lá. Minha mãe me ensina aí o que que eu dou. Eu dou um chazinho, eu dou qual remédio. Eu já perguntava para minha sogra, eu já perguntava para minha cunhada, que são mais velhas, que entra a palavra que a irmã falou aqui, né? Que a gente está sempre se espelhando em alguém, nas mulheres mais velhas, para ter o entendimento, a sabedoria, aleluia. Então, irmãos, há coisas que vocês, homens, não suportariam, mas nós somos fortes. Por isso Deus colocou a mulher no lado de Adão. Por isso Deus nos fez mulher para estar ao lado de cada um de vocês, aleluia. Talvez os irmãos não estejam entendendo esta palavra agora, neste momento, mas eu acredito que quando vocês chegarem em casa, quando vocês deitarem no lado da esposa de vocês e vocês começar a conversar sobre o que vocês ouviram, elas vão desabafar. Elas vão colocar no coração de vocês. Elas vão colocar no entendimento de cada um de vocês. Qual é a necessidade, muitas vezes, do início da semana, ela estar triste. Talvez no meio da semana ela estar alegre. De repente vir a tristeza de novo. São os hormônios da mulher trabalhando, aleluia. E os homens muitas vezes não observam, né? Mas nós somos meio tempestivas, vamos dizer assim. Temos a euforia da alegria, mas temos a euforia da tristeza, né? Que é aquele momento que nós ficamos ali pensativas. E precisamos de um companheiro, irmãos. O Senhor diz aqui nesta noite para mim, como Ele já havia me revelado, que há corações de mulheres aqui que estão entristecidas, aleluia. Porque elas queriam um pouquinho mais de atenção e menos exigências, aleluia. Porque não é fácil, irmãs, a gente nos levantar todos os dias e saber que a nossa labuta começa e não termina nunca. Você acorda lavando a louça, botando o café, você termina lavando a louça e botando a janta, e você acorda e a roupa está lá de novo, e você acorda e você tem roupa de novo, e você tem a casa de novo, e o esposo muitas vezes o que ele tem? Ele acorda e ele diz: esposa, onde está meu café? Onde está meu almoço? Onde está minha janta? Onde foi parar aquela camisa que eu gosto de usar? Ah, meu esposo está lá no varal, ainda não deu tempo de eu passar. Mas eu queria aquela. Muitas vezes a esposa mal sentou na mesa para comer, para fazer a sua refeição, pois havia servido os seus filhos. E ela se levanta dali e ela vai lá e pega aquela camisa e passa para você. Aí você agradeça a ela, diga a ela: muito obrigado, minha esposa, você fez a comida, eu e meus filhos comemos essa comida quentinha, e a tua talvez vai ter que ser requentada lá no micro-ondas. Por quê? Porque primeiro somos nós, os homens, os filhos, e as mulheres sempre em segundo lugar. Aleluia. Irmãos, essa palavra é para nós avivar o nosso casamento, para que as mulheres sejam um pouco exaltadas, aleluia. Para que as mulheres se levantem felizes, olhando para o seu esposo, talvez um no ladinho do outro ali, um com menos bafo, outro com um pouco mais de bafo, mas o bom dia gostoso. Que bom que Jesus me fez abrir os meus olhos e ver que a minha esposa está aqui, que o meu esposo está aqui. Porque muitos dormiram já com sua esposa, com o seu esposo no lado, e quando acordaram, um não abriu os olhos, irmãos, aleluia. Irmãos, um conselho eu tenho para dar, de mim mesmo, Elisete, 35 anos de casado, vou fazer esse ano. Nunca durmam de mal, nunca durmam de mal. Se haver uma tempestade, se haver um vento, se haver só um balanço de árvore, sente e converse. Uma palavra que precisa estar dentro de um casamento chama-se perdão. Sem o perdão você não chega a lugar nenhum. Acaba-se ali.
E não é só a mulher que precisa dar o perdão. Porque nós mulheres, glórias a Deus por isso, temos um coração bem mais quebrantado do que vós, homens. Vocês são acanhados de pedir perdão, de pedir desculpa para uma mulher. Mas deve haver isso nos casamentos. Mas deve haver isso como pai. Mas deve haver isso como irmão em Cristo. Mas deve haver isso como amigo. Mas deve haver isso como um companheiro de trabalho. Aleluia. Há momentos em que falhamos e nem percebemos. Mas aquela pessoa ao qual se feriu, ela vai ficar ressentida. Por isso, quando deitamos, nós nos analisamos, irmãos. Nós paramos para pensar como foi o nosso dia, como foi nossas palavras, como foi o nosso pensamento neste dia, aleluia. Para que nós possamos viver bem, para que possamos olhar para nossos filhos e nossos filhos olhar para nós e dizer assim: eu me espelho na minha mãe, eu me espelho no meu pai, eu quero ser como eles, eu quero viver como eles, aleluia. E não nossos filhos não querer se espelhar em nós. Humildade, irmãos, é o que eu reconheço quando Pedro falou aqui. Humildade. O homem precisa ter essa humildade de reconhecer que nós realmente somos fracas em muitas coisas, mas sim somos muito, muito fortes, irmãos. Porque não é fácil cuidar de 2, 3 filhos, cuidar do esposo, cuidar da casa, cuidar do trabalho, cuidar de tudo, irmãos, aleluia. Nós nos multiplicamos todos os dias. Todos os dias nós nos multiplicamos. Irmãos, começamos entre 2, viramos 3, viramos 4, de repente dos 4 viramos 10, porque vem noras, vem genro, depois viramos ali 16 e vamos virando cada vez mais. E a mulher que começou um casamento, e a mulher que começou a sua linhagem, ela tem que estar se multiplicando, se reformando e entendendo todos os dias a cada um que chega na sua vida, aleluia. Talvez não seja fácil, irmãos, vocês ouvirem esta palavra nesta noite. Mas o Espírito Santo de Deus, ele nunca vai falar em vão. Algum coração, ele vai acertar. A flecha, ela vai direcionada a algum coração. Ela vai direcionada. E o Senhor diz aqui que precisamos de homens mais humildes, reconhecendo que suas esposas precisam sim deles. E suas filhas também, e suas noras também. Lá em casa, meus irmãos, eu tenho uma bênção para contar para vocês, que meu sonho, sempre dizia para o meu esposo, era ser vó. Talvez alguns aqui viram, né? Outros não. Meu sonho era ser vó. E justo o meu mais novo, 20 anos de idade, minha nora, 18, eles chegaram e disseram: mãe, nós temos algo para te contar. Aí eu disse: meu Deus do céu, o que aconteceu? Mas eles muito sérios, muito, sabe assim? Eu disse: não, alguma coisa está acontecendo com eles. Aí minha nora entrou no quarto. Começou a chorar, e chorava, e chorava. Eu disse: minha filha, você está com dor? Fala para mim, eu vou cuidar de ti. O João brigou com você? Não, sogra, ele não brigou. Então me fala, você vai ser vovó? Eu quase desmaiei, irmãos. Porque esse ano eu faço 50 anos. 35 anos de casada. E justo mais novo, aquele filho a qual a gente não esperava, ele veio para nos dar mais alegria. E ele veio para me dar alegria em dobro ainda. Irmãos, quando Deus te faz uma surpresa, a surpresa é boa. Nunca essa surpresa vai te trazer tristeza lá na frente. Essa surpresa é boa. E eu estou muito feliz com Jesus. Porque quando eu ouvi, você vai ser vovó, se alguém aqui ainda não ouviu, não sabe que coisa mais boa que é.
Porque a alegria, né, dos pais é ouvir os seus netos falar. Eu sempre ouvia todos falando disso, mas eu não tinha esse gozo. Mas eu ainda vou ter o gozo de ouvir: vovó. Eu até brinquei com meu esposo, ele estava lá pulindo um para-choque bem debaixo de um pé de amora que eu plantei. E eu disse: deixa esse pé de amora aqui, não corta ele. Eu vou cortar. Não corta ele, deixa ele aqui, porque eu ainda vou ver meus netos subir. Eles não querem filho, mas eu vou ver. Em nome de Jesus eu vou ver, se for da vontade dele eu vou ver. Aí ontem ele estava lá usando da sombra da árvore que ele queria cortar. E eu disse: o Arthur vai subir essa árvore. E ele vai deixar cair alguma coisa, sair nas tuas ferramentas, no teu trabalho, vai cair aí, vai estragar. E o vovô não pode brigar. É a ocupação da avó cuidar. Então quer dizer que ele ficou contente, né? É a ocupação da avó cuidar. Então a gente já sonha, né, irmãos? A gente já fica feliz. Isso é que eu fico contente, irmãos. Porque todas as promessas que Jesus tem aqui nessa Bíblia se cumprem na minha vida. Desde o dia que eu aceitei Jesus, se cumpre na minha vida. E eu acredito que se cumpre na vida de cada um, irmãos. Irmãos, eu quero dizer para vocês que toda vez que eu venho trazer a palavra, é como se eu tivesse a primeira vez pegando o microfone na mão. Minhas mãos soam, minhas pernas tremem, meu coração acelera e eu chego até a errar as palavras. Porque na presença de Deus, irmãos, nós temos que tremer e temer, irmãos. Para que tudo vá bem na nossa vida. Para que tudo se cumpra na nossa vida. Eu sempre digo: Jesus, sou falha, sou fraca porque sou o pó dessa terra. Mas não me deixa nunca pecar contra ti e nem contra os teus pequeninos. Porque é duro quando alguém diz algo que Deus não mandou falar. Né? Irmãos, eu já vou encerrar aqui a minha participação da palavra. Mas antes de eu passar para a irmã Rafaela cantar um louvor, nós vamos fazer uma oração e eu tenho 3 revelações para entregar. 3 revelações. Se o Espírito Santo entregar mais alguma, eu passo, mas são 3. Nós vamos se colocar de pé. Agradeço a oportunidade que Jesus deu para esta palavra, né? Eu espero que os irmãos possam ter entendido. Eu não vim trazer essa palavra para massacrar nenhum irmão, para nada disso, irmãos. Não só por eu ser mulher, mas para que, se alguém aqui tem deixado de dar voz à sua esposa, à sua mãe, à sua filha, à sua irmã, dê mais atenção a elas, à sua nora, porque elas precisam. Cada um tem um modo de vida. Irmãos, lá em casa chegaram 2 noras. Cada uma foi criada de uma forma diferente pela sua família. Mas eu disse para o meu esposo: cabe a eu e você compreender elas e trazer elas para nós. Não distanciar elas de nós. Não tirar elas de conhecer a Jesus. Né? E assim eu digo a cada um de vocês: tenho entendimento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai de graça, te agradecemos, te louvamos por esta palavra. Perdoai, Senhor, meu Deus e meu Pai, se alguém possa sair daqui ferido, Senhor Jesus. Abençoai a cada coração. Abençoai a cada irmã que aqui se faz presente. Dai vida e vida com abundância para elas. Reger o seu lar, reger o seu casamento, reger o seu trabalho, com a graça do teu Espírito Santo. Senhor, confirma as revelações pelo poder que há no teu santo e bendito nome. Amém, irmãos. Pode se assentar, aleluia. E o Espírito Santo de Deus me revela aqui um irmão ao qual eu vou chamar ele aqui. É o irmão Luciano. Irmão Luciano, o Senhor Jesus diz que ele tem um livramento para uma pessoa da tua parentela esta semana, ao qual ela vai testificar a você e vai dizer: foi Jesus quem me livrou. Foi Jesus. Recebe, irmão, para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus também me revela aqui nesta noite um irmão ao qual você disse para o Senhor Jesus assim: Jesus, me dá sabedoria para eu falar com a minha esposa
e o meu filho. E o Senhor Jesus diz para você que Ele vai te dar uma palavra muito maravilhosa para você falar para a sua casa, para alegrar o coração deles. Quem é este irmão? Aleluia. Quem é este irmão ao qual você pede para o Senhor Jesus te dar sabedoria para você falar. E o Senhor diz que Ele... Vem cá, irmão. Vem cá. O Espírito Santo de Deus diz que você tem um coração muito aquebrantado. Teu coração é na presença de Deus. E Ele diz que vai ainda engrandecer você. Não para a tua glória, mas Ele vai engrandecer você dentro da sua casa, da sua família. Queria pedir para o pastor Sandro orar pelo nosso irmão. E que o Senhor Jesus te use dentro da tua casa, com sabedoria, com graça, para dar aquele entendimento ao qual muitas vezes você não estava conseguindo achar a palavra certa. O Espírito Santo de Deus também revela aqui uma irmã, a qual você tem dito para o Senhor Jesus assim: Jesus, meu único e suficiente Salvador és tu, Senhor. Me tira essa dor. Eu não suporto mais essa dor. E essa dor que você sente é aqui, ó. O Senhor diz que estava se gerando um tumor na tua coluna. E Ele está te curando aqui nesta noite. Aleluia. Quando você chegasse na medicina, o médico ia dizer para você que não tinha mais cura. Mas o Senhor, aleluia. Orianda lá, surianda lá, suririandas. Ele diz que te cura nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Espírito Santo de Deus também me revela aqui um casal ao qual vocês têm orado por uma pessoa da família. Não é filho, mas vocês têm orado por esta pessoa da família. O Senhor não me revela se é teu irmão, se é tua cunhada. Ele só diz que vocês dois fizeram de comum acordo, ao qual a palavra de Deus nos diz que quando 1 ou 2 ou 3 ligar na terra, será ligado no céu. O Senhor está dizendo que Ele vai dar a resposta para vocês em favor desta pessoa da família. Quem é este casal? Aleluia. Vocês têm feito de comum acordo de orar por esta pessoa. E o Senhor diz que Ele vai entrar com a providência. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ainda não, irmão. Mas o Senhor Jesus diz que esse casal tem colocado no seu coração de orar em favor dessa pessoa da família. É um familiar, que família é o esposo, a esposa e os filhos. É um familiar seu. Aleluia. Ao qual você tem visto que essa pessoa está, vocês dois. Aleluia, Jesus. Essa pessoa está precisando realmente do encontro com o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, essas são as pessoas que o Espírito Santo de Deus tem me revelado, mas eu creio que o Senhor Jesus se revelou pela palavra, o Senhor Jesus se revelou pela oração, pelo louvor de cada um, aleluia. O Espírito Santo de Deus me diz que vai alegrar o coração da nossa irmã, vai alegrar muito nesta semana, ao qual você vai dizer: o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, aleluia. O Espírito Santo de Deus também está entrando com providência na vida do nosso irmão Osni. É Osni, né? O Senhor Jesus, que conhece todo o seu corpo, está te dando a vitória aqui nesta noite, aleluia. O Espírito Santo de Deus também me revela, Ele insiste para que eu continue, aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus também revela o nosso irmão Gold, se eu não me engano é o nome dele, esse, né, irmão? Mangold. O Senhor Jesus tem uma cura para ti, irmão. Ele diz que é aqui.
Algo estava crescendo, o irmão não estava sabendo, mas Ele está te curando aqui nesta noite. Aleluia. Orianda lá, surianda lá, suririandas. Oh, Espírito Santo de Deus também revela mais uma pessoa aqui nesta noite. Esta pessoa está no altar e o Senhor Jesus está te livrando de te dar uma hérnia. E esta hérnia ia te dar aqui, ó. No lado direito, o Espírito Santo de Deus está te dando um grande livramento. Você ia dar um mau jeito, ia te dar essa hérnia. Aleluia. Pastor Sandro, recebe do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, essas são as pessoas que o Espírito Santo de Deus revelou. Eu passo a oportunidade para a nossa irmã Rafaela, que vai estar louvando a Deus mais uma vez nesta noite. Depois, a irmã pode passar para a irmã Kelly. Aleluia. As palmas é para Jesus. Aleluia. Que palavra maravilhosa, irmãos. Meu Deus. Nós estávamos ali, eu e meu esposo, e eu só cutucava ele. Às vezes a palavra era para mim, às vezes era para ele. E Deus é fiel. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo de Deus tem falado conosco. Aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Permanece, Senhor, em nossos corações. Aleluia. Ei, amigo, talvez as lágrimas que rolam no teu rosto neste momento sejam de uma situação que te feriu por dentro e não estavas preparado, por isso queres desanimar. Oh, Jesus. Mas vou lhe dizer, de todas as palavras que o Senhor te disse, traga a memória e haverá de novo esperança para tua história. Pois Ele te sustenta e fará exatamente como te prometeu. Levante a sua mão para adorar esse Deus. O céu está te respaldando, não desista, amigo. Creia, existe uma palavra sobre a tua vida. Não haverá vergonha para ti. Deus nunca te deixou abandonado. Você é filho. Aleluia. Tem vitória para você. O céu está te respaldando, não desista, amigo. Creia, existe uma palavra sobre a tua vida. Não haverá vergonha para ti. Deus nunca te deixou abandonado. Você é filho. Tem vitória para você. Você crê assim? Aleluia. Não haverá vergonha sobre a tua casa e nem para os teus filhos. Não haverá vergonha para o teu ministério. Creia, filho, não haverá vergonha. Creia até o final, tua história foi Deus quem escreveu. Não haverá vergonha para a tua casa e nem para os teus filhos. Não haverá vergonha para o teu
deixou abandonado. Você é filho, tem vitória pra você. Aleluia! Não haverá vergonha para a tua casa e nem para os teus filhos. Não haverá vergonha para o teu ministério. Creia, filho, não haverá vergonha. Creia até o final, tua história foi Deus quem escreveu. Não, para a tua casa e nem para os teus filhos não haverá vergonha. Para o teu ministério, creia, filho, não haverá vergonha. Creia até o final, tua história foi Deus quem escreveu. Ei, amigo, adore o nome do Senhor, aleluia, porque Ele é fiel, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele é fiel e verdadeiro, né? Lindas palavras, a pregação